Oi, pessoal, eu acabei de bater um papo muito legal com a Carol, que defendeu a tese de mestrado dela nas questões psicológicas dos irmãos das pessoas com TEA-21. Ela trouxe um material inédito, riquíssimo e muito lindo. Vale a pena conferir. Não deixe de assistir o vídeo dela, que está maravilhoso. Muita informação importante pra gente. Oi, eu sou a Carla, geneticista do Elo 21. Eu tenho pele clara, tenho cabelo castanho claro, olhos castanhos, eu uso óculos, eu estou usando um macacão azul marinho com uma cacharel branca e hoje a gente vai bater um papo com a Caroline Nóbrega, ela é psicóloga e ela acabou de defender uma tese de mestrado, a primeira, acho que tese neste foco, que é uma atenção, uma avaliação dos irmãos que têm um irmão com trissomia 21. Então esse nosso papo é um papo que eu sabia que ele ia acontecer desde quando a Carol teve a ideia de fazer essa tese, porque ele está muito no foco da nossa atenção aqui no Elo, que é se preocupar com a família como um todo, se preocupar com o irmão, porque saúde não é só da criança, a saúde ela é uma construção integral da família como um todo. Então a gente vai bater esse papo hoje, né, Carol? Sim. Você quer se apresentar, fazer tua autodescrição? Sim, eu sou a Caroline, eu sou psicóloga, eu sou uma mulher de pele clara, eu estou usando uma blusa verde, tenho cabelos loiros até o ombro e olhos castanhos. Eu acabei de defender o meu mestrado em estudar a saúde mental dos irmãos, e estudar um pouquinho como que é a relação dos irmãos com a família, e como que isso influencia no futuro, do ponto de vista emocional. E agradeço muito a doutora Carla, que é já uma coisa que a gente vem conversando há anos, Que delícia! Temos a sementinha, eu lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, cheia de ideias, e como que eu posso fazer isso? E foi nasceu o nosso filho, Eu chamo de nosso porque acho que assim, você tem participação disso em tudo, Desde o comecinho até agora o final. Vou começar a chorar aqui. Bom, porque a gente sentava naquela mesa, na minha sala ali, na sala de reunião aqui do Elo, e eu dizia que era a mesa das ideias. Não lembra? Era a mesa das ideias, a gente botava a mão ali em cima da mesa e as ideias vinham e a gente discutia e a gente... Eu falava, Carol, não, o foco é nos irmãos, não era em quem tem TEA-21, é em vocês, Porque você tem um irmão com TEA-21, a Carol faz parte dos irmãos, do grupo de irmãos. Fala um pouquinho disso, Carol, essa questão, Eu tenho um irmão com síndrome de Down, trissomia 21, só que nós somos 18 anos de diferença, Quando ele nasceu, eu tinha 18 e eu fazia faculdade de informática totalmente fora, do contexto da psicologia. Quando ele nasceu, o que me levou a trabalhar com famílias foi quando nós recebemos a notícia da trissomia do 21. Eu lembro que foi muito intenso para nós, E quando eu vi todo mundo desesperado, chorando, eu falei, gente, é difícil, mas não precisa ser tão impactante quanto foi, como foi para nós, Então eu quis me tornar uma profissional que desse esse apoio, de tornar esse momento difícil um pouco mais fácil, fácil 100%. Que mudasse esse contexto. Fácil 100% não vai ser, mas assim, que poderia, eu sempre falo, eu gosto de dar o colo, mas também de orientar como pode ser. E aí, nesse meio do caminho, eu fiz psicologia, me especializei, em famílias, em pessoas com deficiência. Faço parte do projeto Irmãos, que é um projeto só para irmãos. Lá eu não sou psicóloga, lá eu sou irmã, então eu falo mal do meu irmão, falo mal da minha mãe. E também tem um outro lado que é buscar, Eu sempre falo, gente, eu estou no meio do caminho, entre a parte da ciência e a parte da família, E é uma coisa que por isso eu fui fazer o mestrado, De então procurar trazer essa parte humana da coisa, mas com foco sabendo, o que a ciência está por trás de tudo isso.
E aí eu conheci a doutora Carla e daí começou a nascer as ideias, né, dos irmãos. Então, mais ou menos isso, né? E acho assim, eu fiquei muito emocionada quando a Carol defendeu a tese e porque ela inaugura no Brasil esse assunto de forma científica, né? E amorosa, né? Porque ela vive. Agora, o que eu achei interessante na fala da Carol aqui é assim, olha como o momento da notícia, porque agora no mês de abril, Carol, a gente passou o mês falando sobre o momento da notícia, né? E da importância dele, da gente modificar a forma, né? Como é dado e gerar mais empatia na equipe de saúde. E a Karine Misério, ela sob minha orientação, ela fez um levantamento com 900 famílias. Eu sei que existem trabalhos no Brasil, mas ela fez um levantamento com 900 famílias para ver como é que está essa foto hoje, né? Então a gente vê que o momento da notícia ainda tem que melhorar, né? E na tua fala a gente vê como o momento da notícia ele mudou o teu rumo. Você estava fazendo faculdade de informática, ele fez uma mudança interna em você que quando você estava ali vivendo, você nem se dá conta da profundidade. Agora, você já tinha 18 anos, Sim. Você já tinha uma estrutura, né? Não é o que acontece na maior parte dos casos. Em geral, a distância de idade é um pouco menor, né? Então, eu achei super importante você olhar para isso, né? E ser uma prova viva de que a situação muda, e muda para todo mundo, claro, o meio que a gente vive nos molda. Mas como é claro isso no teu caso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que você encontrou, porque assim, os teus dados, com todas as dificuldades, que eu também queria que você contasse um pouquinho, né? Que ela fez a pesquisa dela durante o Covid, os teus dados mostram uma coisa muito legal, mostram um ponto de atenção e fazem um grande convite. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Carol. Tá. Vamos lá. A minha ideia original, né, era trabalhar com os pequenininhos, né? Porque de ter esse conceito de que se a gente começa na infância a cuidar da criança, a gente pode fornecer um suporte, né? Tudo começa na infância. Os pequenininhos irmãos. Irmãos das crianças com T21. Isso. Vou contar um pouquinho o lado, né, de eu já ter um irmão depois de adulta, né? Eu vi assim, muitas vezes, a gente estava em hotel, eu lembro que foi bem claro, né? E o meu irmão começou a nadar, eu já tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, o André tinha 7, 8, e ele começou fez amizade com uma pessoa na piscina, e essa pessoa, no dia que foi embora, bateu no nosso quarto e e fez a filha dele pequena entregar um óculos pro meu irmão, um óculos de natação. E a filha dele não queria, a filha dele queria brincar. Eu fiquei pensando, poxa vida, né? Se eu tivesse na mesma idade do meu irmão, eu ia falar, por que meu irmão ganhou um óculos de natação de uma pessoa que nunca viu na vida e eu não? Né? Então isso foi me instigando a estudar na infância, né? Na época eu fiquei pensativa, guardei isso pra mim, mas fiquei raciocinando, né? Então eu ficaria chateada se eu estivesse num lugar e meu irmão ganhasse alguma coisa, né? E eu já vi depoimentos, né, do grupo de irmãos que eu participo, de que os irmãos pequenos iam na loja e o irmão com trissomia 21 ganhava um doce e o outro irmão que não tinha trissomia ficava lá e não ganhava nada, né? Idades parecidas. E o quanto isso me incomodou, né? Assim, no sentido de... E o outro irmão, ele também é criança, né? Então ele também tá lá, ele também quer doce, né? Então isso que me levou a estudar, né? A fazer essa pesquisa. Então eu queria fazer inicialmente com os pequenos, né? Os irmãos pequenos de crianças com trissomia 21, mas a pandemia chegou e eu tive que mudar totalmente a metodologia do meu trabalho para online. Então, assim, ia ser um viés muito grande fazer online com crianças pequenas, mudamos para adolescentes. Sabemos também que pode ter alguma coisa assim, de ser online, de não estar tete a tete, né, com adolescente, mas deu certo. Era o que dava. Era o que dava, era o que tinha. Possível. E ficou fazer pesquisa clínica na época do Covid é um mérito à parte.
Mas essa amostra que eu pesquisei, uma amostra, né, assim, foram de 18 irmãos, né, não foi encontrado um número grande de psicopatologia, ansiedade, depressão, uma coisa mais grave. Mas me chamou a atenção que o quê? Existe um pequeno problema, uma tendência de ter uma dificuldade no ponto de vista escolar e social, né? Escolar, a gente vai considerar o quê? Não só o aprendizado, não só a questão de nota, mas também as relações dentro da escola, né? Assim, de possibilidade de liderança, de estar trabalhando em grupo, de expor as ideias com outros, né? Mas isso implica, né, no desenvolvimento, no aprendizado da criança, do adolescente, né? Então foi encontrado, né, que a parte positiva dos meus resultados foram que eles esse grupo que eu estudei não teve, né, psicopatologia, uma doença psicológica, né? Não cai numa régua, não está ali no vermelho da régua, né? Entre o verde e o vermelho, não está no vermelho, mas está no amarelo de que merece uma atenção. Merece uma atenção, porque que nem a doutora Carla falou, né? Na régua, do verde para cá tá tudo bem, mas os que estão aqui, do amarelo para o vermelho, a dificuldade está entrando na questão social e escolar, né? Então acho que isso é importante a gente prestar atenção, né? Porque escola é a principal fonte de convívio, de grupo dos adolescentes, né? Então, se de repente, né, ter um desenvolvimento escolar, não só, como eu falei, né, de aprendizado, mas social, os relacionamentos na escola não tá muito legal, a gente precisa dar uma atenção para isso, né? Então, assim, de repente, ter um conhecimento, olha, ele tem um irmão com deficiência, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver como que está acontecendo, porque assim, é nítido, né, que a criança no começo, quando descobre a deficiência, vai precisar de um pouco mais de atenção, vai precisar passar por consultas, isso é normal, né? Mas tem outra criança lá que às vezes está tendo uma dificuldade e não é tão grave, entre aspas, quanto o cuidado clínico que uma criança com deficiência precisa. Então, às vezes, a gente não presta atenção nisso, né? Nesse outro irmão que está lá, às vezes, com uma dificuldade, não sei, mínima, né? De matemática ou de conversar com os coleguinhas, né? Pode parecer pouco, mas se a gente for pensar a longo prazo, isso pode dar um impacto muito grande. Eu vou te falar o seguinte, assim, eu gosto muito de uma expressão que é assim, o peixe na água não vê água, né? A gente está aqui respirando, a gente não vê o ar, mas quando a gente entra na água, a gente vê o ar lá fora, né? Sim. Então, é muito difícil para os pais e para a família, naquela situação, observar isso, porque uma coisa que me chamou a atenção no teu trabalho é uma tendência desses irmãos ficarem mais confortáveis dentro de casa, dentro do relacionamento familiar, Sim. que é o que a mãe e o pai estão vendo, né? Sim. Então para eles está tudo bem, né? Para nós, isso independe, gente, de trissomia, né? Eu sou mãe, eu não vou achar que as filhas que eu vejo na minha casa são as minhas filhas integralmente, porque eu não as vejo nos relacionamentos sociais, emocionais, amorosos. A gente executa papéis, né? Exatamente. Eu tenho meu papel de filha, eu tenho meu papel de irmã, eu tenho meu papel de estudante. Exatamente. E aí você não vê... E você tem que ter muita... Eu acho que eu só fui observar questões, até do meu jeito de ser mãe, depois que eu comecei a fazer terapia, porque eu comecei a conseguir dar uns pulinhos fora assim do aquário e ai água, deixa eu mudar isso daqui. Então eu acho que o teu trabalho, ele faz esse convite de dizer, olha, os irmãos têm uma tendência, eles mostraram que chega lá na idade escolar, tem questões emocionais deles que atrapalham esse relacionamento. Aí você fala assim, mas será que eu vou esperar até a adolescência para intervir? Né? Quer dizer, será que eu quero criar meus filhos para serem adultos legais, saudáveis?
É quando ele fica adulto ou é quando ele ainda está no meu controle, né? Onde ele ainda é uma criança? É ali que a gente faz os exemplos. Por isso eu achei importante, porque assim, olha, eu falei para a Carol agora há pouco, falei, Carol, que bom que deu errado de pegar os pequenininhos, porque se ela tivesse pego os pequenos, ela não ia enxergar isso. Então agora a gente pegando os adolescentes, ela consegue enxergar qual é o ponto de atenção. Sim. E às vezes não é nem terapia, né, Carol? Às vezes é você olhar, fazer uma avaliação, dar um toque, reavaliar de novo, ter um espaço de escuta do irmão, né? Ver como é que a criança está brincando, como é que ela se apresenta, para melhorar ainda mais, para pegar o bônus da coisa, né? O bônus de ser irmã da criança, do irmão de uma criança que tem uma deficiência intelectual, que traz uma maturidade. Você também mostrou isso no seu trabalho. Sim, o que foi engraçado, né, nos resultados, que realmente não teve um grande número de doenças psicológicas. Mas esses mesmos irmãos que pontuaram que estão bem, na outra escala que eu apliquei, a gente via que, poxa vida, né? Essa questão escolar e social está aqui no limite, né? O que está acontecendo? Porque falava assim, nossa, eles têm uma autoestima boa, né? Os relacionamentos familiares são bons, mas chamou a atenção de fato isso, né? Esses mesmos irmãos que estão tão bem, né, emocionalmente, estão com um pezinho aqui nessa questão escolar, né, e social. E que amanhã, como a gente se relaciona na escola, como a gente vai se relacionar amanhã no nosso trabalho, né, no romance, no casamento. Sim, né? Isso foi muito, muito importante, né, porque se a gente tem esse cuidado hoje, quando você tem controle do seu filho, da sua criança, a gente está desenvolvendo adultos saudáveis, né? Seria bacana a gente ter um acompanhamento desses, né? Eu já pensando em outras ideias, né? Aqui o Ela é um lugar de ideias, é impressionante. As ideias vão surgindo. De pegar no comecinho, né? Olha, então a gente vai cuidar aqui e vamos ver como que está sendo o reflexo desse no futuro. Eu até brinco, né, gente? Claro, eu sou psicóloga, eu faço terapia, mas eu tenho as suas coisas. Todo mundo tem aqui, né? Todo mundo é gente aqui, né? Ninguém, a gente erra também, a gente não é perfeito e a gente se ajuda para ser melhor, né? Sim, e o quanto que se tem um cuidado, né, na infância, isso tem um retorno. Eu até brinco, né? Você falou de cuidar enquanto a gente está dentro, né? Que isso é bem importante, né? Eu lembro que, vou dar uma experiência pessoal também, né, que eu até brinquei com a minha mãe ontem na hora do almoço, que eu falei, né, ela está super feliz pelo mestrado, né, pela pesquisa, mas eu falei, olha, quando meu irmão nasceu, eu tinha acabado de me formar no colegial e tinha greve de ônibus, e eu falava, eu preciso buscar o convite da formatura. Os ônibus estavam em greve, todo mundo lá no André. Eu falei, gente, eu preciso buscar o convite da formatura. Ficou aquele silêncio. Eu fui a pé. E assim, isso me marcou, porque eu falei, caramba, gente, era a minha formatura. Exato. Né? E eu fui a pé. E assim, hoje eu dou risada, eu brinco até o André, é bom que você fez caminhada. Né? Só que pra mim ficou marcado, né? Só que assim, eu tinha 17, eu tinha 18 anos. Né? E aí volta aquilo, né? Assim. E você vê, você fala e você revive aquela emoção daquela época. Sim, e assim, hoje eu você compreende, mas qual é o significado que isso tem lá dentro? Como é que ele molda a tua forma de se relacionar com as pessoas? Sim. De se colocar, não, quero meu espaço, então eu vou fazer sozinha, né? É importante, isso é uma coisa para ser observada. E aí o quanto que vem muito de encontro isso, né? Eu gosto de fazer esse mix, né, das vivências, mas o quanto que vem de encontro da atenção de quem está dentro de casa, né? Gente, é normal, nasce um bebê, de fato, é difícil. Eu não estou falando que os pais têm culpa, não é isso, né? Porque eu fiz até uma introdução muito grande no meu trabalho falando da relação entre irmãos, que é normal, ainda mais o primogênito, né, que tem uma perda de atenção, de foco, porque perde trono, né? Tem que dividir. É normal.
né? Não tô falando que isso é culpa da trissomia, né? Qualquer filho com trissomia que nasce impacta a família como um todo. Isso, exatamente. Só que quando tem uma criança com uma deficiência, os cuidados são redobrados, né? Ele vai precisar passar por médico, vai precisar passar por terapia, coisa que uma criança com desenvolvimento típico não precisa. Então os pais estão tendo que dar conta do pequenininho, das terapias do pequenininho e de um outro lá que, meu, caramba, né? Você vem aqui na barra da minha saia, mas vamos lá. E se a gente tem esse olhar desde criança, né, assim, de ajudar a família, eu não falo uma coisa que a família tá errada, tá pecando, não. A gente tem que ajudar a família a conseguir conciliar tudo, né? Olha, então aqui a psicologia tá aqui para olhar para isso. Olha, a gente está entendendo que os dados mostram, né? Assim, os dados mostram que é difícil conciliar. A gente sabe, mas a gente estudou aqui, ó, para estar com você, para tentar fazer com que o caminho desse irmão seja um pouco mais fácil, que seja mais fácil que essa família também consiga dar conta de tudo, né? Então, por isso que eu penso, né, da atenção da família, né? Porque é um só. Olha, Carol, é tão lindo isso que você está falando, porque assim, quero reforçar, é lindo mesmo, estou arrepiada, assim, então, né? Que é o seguinte, a ideia não é nunca gerar culpa. É isso que eu jamais, porque assim, olha, vou dizer uma coisa de impacto para quem é mãe. Nós erramos muito, e a gente erra novos erros, e a gente erra alguns erros que os nossos pais cometeram com a gente, os nossos avós. Isso é normal, né? Isso é natural, e a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo com eles, e a gente vai crescendo. Então, então, tudo que a gente faz por amor. Mas uma coisa muito importante na fala da Carol é o seguinte, que a psicologia aí, ela entra para ajudar a família a se organizar dentro de como é essa família, de como são as pessoas, os medos, as vontades, os desejos, a individualidade de cada um dentro da família. A Carol não entra, o psicólogo não entra aí para dizer o que é certo ou dizer o que está errado. Ele entra, peraí, olha, vamos organizar, e aí tudo fica mais simples, mais leve, mais organizado, as pessoas conseguem se enxergar melhor, né? Tem assuntos assim não falados. Eu vou rapidinho contar só um caso que me impactou muito. Era um adolescente lá da Santa Casa, né? Era um adolescente que ele era muito fechado, e a família, né, assim, muito fechado. A gente perguntava dele e a família, não sei, ele é muito fechado, não se relaciona com ninguém e tal. Bom, aí quando a gente foi entrevistar, e em questões assim, né, não leva amigo para casa, sabe assim, fechado. Bom, qual era a questão do menino? O menino era apaixonadíssimo por uma garota, e ele não tinha coragem de chegar nela, porque na cabeça dele, era um pré-adolescente, ele, a síndrome de Down passava. E como ele era filho e irmão, ele podia transmitir isso. E ele não tinha, bom, falta informação, sim, mas por que não perguntava da informação? Porque ele achava que se ele perguntasse para os pais, ele ia magoar a mãe, a mãe achando que ele estava culpando, ou seja, um diálogo, uma organização, uma estrutura. E aí, no caso, a psicóloga, né, ajudou. Bom, e no final da história, o menino conseguiu namorar com a menina. O final feliz aí para a história. Então, e a gente vê às vezes assim, algumas famílias que o irmão acaba ficando irmã, né? O pai. E puxa vida, a gente tem que preservar a relação de irmão. Isso acontece e a família não vê, porque é um peixe na água, né? Sim. Então, eu achei assim, só que como estruturar isso, né? Não, você mediu, você mostrou, você apontou onde que é. Carol, você abriu um caminho, você abriu uma estrutura, né? Assim, mesmo aqui no Brasil, para a gente olhar para isso, para a gente estruturar. Eu sou muito grata, sabe? E sou grata por estar junto, me sinto assim, totalmente na família dessa questão, sabe? E eu vou oficializar aqui que eu convidei a Carol para aqui no Elo ela abrir uma agenda para atender os irmãos.
né? Então, já conversei com os nossos pediatras, com a Alex, com a Ju, com a Arthur, enfim, para a gente abrir esse espaço de poder oferecer para os pais a possibilidade de olhar. Como é que tá? O que está acontecendo? Tem algum ponto agora para eu olhar? Não, está tudo bem. Então, vamos olhar daqui a um ano para ver como é que está indo. Ah, não, olha, eu observei isso aqui. Então, como é que a gente pode modular suave? E isso invariavelmente vai ser bom para a pessoa com T21, vai ser bom para o pai, para a mãe, para a relação, para o casal. Enfim, gente, é harmonia, né? Sim. É o que a gente procura. O bacana disso tudo, né? Até que quando eu falei com a doutora Carla, né, a gente conversou, poxa vida, mas assim, né? Não dá pra gente colocar que tudo é por conta da deficiência do irmão, né? Mas a gente tem que olhar, né? O que eu até brinco, né? Atenção à família, de uma forma como um todo. Eu tendo uma criança com trissomia 21, não tendo uma criança com trissomia 21, só que a gente sabe que às vezes, né, a atenção precisa ser para a pessoa com trissomia 21, mas o irmão tá lá, né? Então acho que ter esse cuidado de enxergar a família como um todo, né? Assim, olha, a gente está cuidando do seu filho com trissomia 21, estamos, mas também a gente tá dando esse suporte, né? Tá olhando pro irmão, que também precisa de atenção, também precisa de cuidado, também precisa às vezes de ter um espaço para se mostrar isso, né? Você achou, Carol? Isso, às vezes ele está numa situação de risco e a gente não percebe sabe que não tem nada a ver com aquele dia. Exatamente, não tem nada isso. a ver, né? E né, até mesmo eu voltando, né, para as metodologias, né, eu lembro conversando com a minha orientadora, no sentido de falar, Carol, não dá. Os instrumentos que eu usei no meu trabalho, eles detectavam questões clínicas, né? Mas por isso que eu não consegui fazer uma relação com a trissomia 21, porque pode ser por N fatores. Claro. Só que mesmo sendo por uma questão que não tem nada a ver com a trissomia 21 do irmão, a gente tem que olhar, né? E a gente sabe que hoje em dia a saúde mental, acho que todo mundo tá com ela, né, no limite. Então, Carol, os irmãos, assim como qualquer outra pessoa, independentemente de ter uma pessoa, um irmão com T21 ou não, ou com qualquer outra deficiência, ele é uma pessoa como todas as outras que pode ter as suas questões de risco psicológicos, emocionais, e que podem vir apresentar algum problema, né? Então, isso qualquer um pode. Agora, na tua tese, você observou algumas questões mais recorrentes nos irmãos, que eu entendo que não quer dizer que vá acontecer um problema na escola, mas existe uma tendência, algumas questões nessa faixa etária escolar, e que podem ser observadas antes, saber se está havendo este risco, né, e poder agir e organizar para que essas questões emocionais nessa faixa etária, que muitas vezes passam despercebidas, possam ser prevenidas, né? Isso. E é exatamente o ponto, né? Você estava falando dessa parte, né, do risco escolar, né? Eu estava fazendo até durante a minha pesquisa que irmãos que cuidam muito, eles não conseguem ter tempo para estudar, para fazer as coisas da escola, e por isso tem esse risco, né? Então, se a gente for pensar, né, do irmão e do pai, o quanto que isso é forte, quando tem uma criança, né, um irmão com alguma deficiência, nós irmãos, a gente se volta para tentar cuidar também. Deixa de lado, às vezes, estudo, deixa de lado, às vezes, trabalho, porque assim, eu preciso focar no meu irmão, eu preciso estar ajudando, eu preciso ajudar, então eu deixo de lado as minhas obrigações e vou cuidar do meu irmão. Então, o risco de ter algum problema, alguma dificuldade escolar é grande, né? Então, não significa, né, de novo, que seja por conta da trissomia, mas a gente tem que olhar para esse irmão, né? A gente tem que ver, ele está conseguindo separar ele das obrigações dele e ele como o irmão de uma criança com trissomia 21, ele está conseguindo fazer essa divisão, olha, eu sou o João, eu tenho isso, isso e isso de dificuldade, e eu sou irmão da Mariazinha que tem a trissomia 21, eu estou conseguindo fazer esse papel direito, sem misturar, né, o que é meu, o que é dela, e sem me prejudicar, né? Porque assim, a gente está conseguindo fazer isso de uma forma saudável, que não, tudo bem, mas tem um risco aí, né, desse irmão assumir um cuidado, assumir alguma coisa
e não dá conta das E necessidades criar dele. um hábito, né, de ser para o outro e não conseguir ter aquele espaço de si, para si. E isso vai se replicar lá na frente, na vida dele com as outras Com pessoas. as outras pessoas. Então, que bom que ele tem esse... A gente demonstrou no teu trabalho o amor entre os irmãos, como isso é forte. E isso tem que ser preservado, e é preservado sempre. Mas também tem que ter esse olhar cuidadoso, preventivo para o futuro, para esse irmão, quando estiver lá no mercado de trabalho, no casamento, falar, não, eu preservo o meu espaço aqui, a minha relação com o meu irmão é uma coisa, e a minha relação com o meu chefe, com meus funcionários, com meu marido, com a minha esposa é outra. Não é aquele... Isso é aquela simbiose, isso, né? A gente tem que tirar a simbiose, né? De saber que eu tenho irmão com trissomia 21, mas eu também tenho as minhas questões, né? Então, por isso que a gente fala, né, doutora Carla, do cuidado com o irmão, né? O quanto que a gente tem que olhar para esse irmão que está lá com as questões dele, com as necessidades dele. A gente estudou, né, a gente fez a medição pelos instrumentos. Tem um risco, mas para que a gente, né, agora, sabendo que temos um risco, a gente não cuidar, a gente não olhar? Vamos olhar para eles. Periodicamente, ver se esse risco se manifesta e poder lidar. Uma questão que eu queria chamar a atenção é assim, que eu gosto de fazer assim, aquela coisa da régua, né? A régua de você viu, se a gente fizer assim, a saúde mental, a saúde emocional, né? Não mental como doença, mas a saúde, as questões psíquicas. Se a gente colocasse as psíquicas psicológicas, colocasse numa régua, o verde tô zen, tá tudo lindo, tá maravilhoso, tô ótimo, super equilibrado, né? Tá tudo bem. No outro extremo fica o vermelho, né? O vermelho estou abrindo um quadro de depressão, de ansiedade, de angústia, que existe um risco maior de amanhã precisar até de uma medicação. Eu estou abrindo um quadro de doença, estou saindo, né? Estou no vermelho. Só que entre o verde e o vermelho tem ali uma faixa extensa de amarelo. E o que o amarelo está dizendo? Tá tudo bem? Tá tudo mal? Ele é uma graduação. Eu vou caminhando na régua. O amarelo diz atenção, não é assim que a gente aprende para quando dirigir? O amarelo é atenção. Eu posso ter uma atenção um pouco mais relaxada se eu estou mais perto do verde, meu filho está mais perto do verde, ou eu tenho que ter uma atenção mais urgente se ele está perto do vermelho. E o que o teu trabalho mostrou, que eu entendi, Carol, se eu estiver errada você me corrige, é que os irmãos que você entrevistou, eles não estão no vermelho. Não tem uma doença psicológica, mas eles têm, na questão da adolescência, do relacionamento e da produção escolar, vamos dizer assim, e dos relacionamentos de amizade e tal, eles estão no amarelo. Então é importante a gente observar, mas em que ponto do amarelo? Tá, e o que eu posso modular, ou de repente uma conversa com ele, um espaço para ele se colocar, para jogar ele bem pertinho do verde, e, né? Porque o verde mesmo, gente, eu acho que ninguém nunca tá, isso não existe, né? Mas é uma utopia, mas enfim, mas para jogar ele um pouquinho mais pro verde e fazer tudo isso que você falou, de ser um adulto separando, pondo cada coisa mais no seu lugar, fazendo essa simbiose, que essa palavra é linda. Uma coisa que eu vou, né, assim, parece que é bem repetitivo, né, mas foi um dado que me chamou muito a atenção, né, que eu até achei engraçado, que eu falei, gente, eu particularmente achei que ia encontrar um monte de problema, né, eu falei, nossa, mas tá todo mundo bem, que bom que tá todo mundo bem, né, mas aí eu mudei todo o meu raciocínio clínico, né, assim, bem entre aspas, né, então temos pessoas no amarelo, sim, né, mas o que foi bonito no meu trabalho, ver que quem estava chegando no verde tinha um suporte familiar, né, então a família estava, né, acho que assim, até mesmo a própria pandemia, estava todo mundo pertinho, os tratamentos, né, foram interrompidos, então estava todo mundo lá, todo mundo se olhando, né, mas temos os amarelos aí que continuam indo pro vermelho, e se a gente não barrar esse caminho, eles vão chegar, e não é isso que a gente quer, né, eu penso assim, que eu como psicóloga, eu preciso, né, por mais que eles estejam, né, chegando, tenham pessoas no verde, a gente tem que olhar para 2, 3, 4 que estão no amarelo e vamos
escolher. Entender onde está meu filho. Né? Quem olha, quem diz pra gente aonde está na graduação é o psicólogo, tem um outro olhar, né? Que aí a gente vai avaliar, né? Que a gente vai olhar com atenção, que não é um achismo, né? A gente tem instrumentos, a gente tem dados técnicos, científicos que vão trazer essa graduação, né? Assim, que vão ajudar a gente olhar com atenção e ver aonde que está essa lacuna, né? Então, se a gente consegue tapar esse buraco no meio do caminho, a gente evita que ele chegue no vermelho. Nossa, Carol, olha, eu vou dizer, olha, gente, isso é muito lindo. Ter a Carol, a gente tem a Carol, né? A Carol é de todos agora, porque ela é de todas as famílias. Ela é uma possibilidade da gente ter um outro olhar, um olhar mais amplo, né? E abrir mais possibilidades de saúde para todos, de longevidade saudável, né? Viver mais e viver melhor, né? Então, Carol, olha, bem-vinda, né? Acho que a gente começa aí um caminho e esse teu trabalho abre, assim, rodovias de possibilidades, de visão, de entendimento e de propostas, né? De a gente realmente ter mais saúde para todos. Não só física, mas mental, né? Que acho que hoje é o nosso grande desafio, né?